Bom dia, alunos do Secoca. A videoaula de hoje vai ser sobre o quê? Sobre frações equivalentes. Primeiramente, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são o quê? São frações que representam a mesma parte de um todo, ok? São frações o quê? Que são uma diferente da outra, porém, elas representam o quê? A mesma parte do todo. Vou botar um exemplo aqui de, a fração meio. Eu tenho o quê? Que a minha fração 2 quartos, ela é equivalente à fração meio, e a fração 3 sextos é equivalente à fração meio. Mas, professor, como é que você sabe disso? Como eu vou descobrir se uma fração é equivalente à outra? Primeiramente, vou fazer um desenho, para ficar mais fácil de visualizar. Lembra, o que é 1 meio? Você tem a barra de chocolate, se dividiu ela no meio, e está considerando quantas partes? Uma parte só. E a fração 2 quartos, como que seria? Você pega essa mesma barra, só que você faz o quê? Você partir ela em 4 partes. Ó, partir ela em 4 partes. Não partir? Não partir? E quantas partes eu vou considerar? 2 partes. Perceba o quê? A quantidade de chocolate que eu comi aqui não é a mesma daqui? A fração 1 meio é equivalente, a fração 2 quartos é equivalente à fração 1 meio. Mesma coisa, a fração meio é equivalente à fração 2 quartos. Mesma coisa se eu pegasse uma barra de chocolate, mesma barra de chocolate, só que eu fizesse o que agora? Eu vou partir ela em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o denominador não é 6, então eu parti minha barra em 6 pedaços iguais. E eu comi quantos pedaços? 3 pedaços. Ó. 1, 2, 3. Perceba o que? Nas 3 frações eu comi a mesma quantidade de chocolate. Eu tenho o quê? Que essa fração 2 quartos, ela é o quê? Equivalente à fração meio. E essa fração 3 sextos é equivalente a essa fração meio, ok? Mas como é que eu obtenho uma fração equivalente? Eu posso obter ela através de uma multiplicação, igual aqui, olha. Dessa fração para essa aqui, olha, do 1 para chegar ao 2, eu multipliquei por quanto? Por 2. 2 vezes 1, 2. Quando tem uma fração, tudo que eu faço em cima eu faço em baixo. Então aqui embaixo eu também multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. Então, multiplicando o numerador e o denominador por 2, eu encontrei outra fração equivalente a essa, só que ela é diferente. Ó. Aqui é 2 quartos e aqui é 1 meio. Mesma coisa, se eu pegar essa fração 1 meio, se eu pegar esse meu 1 e multiplicar ela por 3, vai ficar 1 vezes 3, 3. Embaixo eu não tenho que fazer a mesma coisa? Então, eu vou pegar o 2 e multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Então, ficou como? 3 sextos. Então, essa fração 3 sextos, ela é equivalente a essa fração meio. Ela representa o quê? A mesma parte de um todo. Então, você pode obter uma fração equivalente de várias maneiras. Você pode obter ela através de uma multiplicação, através de uma divisão. Lembrando, para obter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Igual exemplo, se eu pegar a fração 3 quartos. Ah, eu quero achar uma fração equivalente a 3 quartos. Como é que eu posso achar ela? Eu posso pegar o numerador e o denominador, multiplicar por um número qualquer. Eu vou multiplicar por 2, que é o mais simples. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, percebo que a fração 6 oitavos é equivalente à fração 3 quartos. Ok? Mas, professor, como eu vou ter a certeza de que essas frações são equivalentes ou não? O que eu posso fazer? Para confirmar se elas são equivalentes ou não, o que você faz? Você pega uma fração, coloca a outra no lado, tá vendo aqui, olha? Você vai multiplicar cruzado. Como assim? Você pega o numerador de uma e vai multiplicar pelo denominador da outra. Aqui, né, 3 e 8, vou fazer 3 vezes 8, perdão. Agora você vai fazer o quê? Pega o numerador de uma e o denominador da outra. Agora você faz o quê? Você vai multiplicar 6 vezes 4, ok? 3 vezes 8 vai ser quanto? Igual a 24. 6 vezes 4 é quanto? 24. Então, ó, se eu multipliquei o numerador de uma pelo denominador da outra, multipliquei cruzado, e os resultados deram o mesmo, então essas frações são o quê? Equivalentes. Então, para garantir se ela é equivalente, o que você faz? Coloca as duas, multiplica cruzado. Ó, o numerador dessa com o denominador dessa. O numerador dessa com o denominador dessa. Se o resultado der o mesmo, elas são equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. Outro exemplo. Se eu pegar... Lembra que eu falei para vocês, eu posso fazer uma multiplicação, mas também eu posso fazer através de uma divisão. Olha, tem a fração 12 oitavos. Ah, se ao invés de multiplicar eu quisesse dividir. Lembrando,
quando eu vou fazer a multiplicação ou a divisão, se eu for multiplicar por 2, eu multiplico em cima e embaixo por 2. Se for multiplicar por 5, eu multiplico em cima e embaixo por 5. O mesmo acontece com a divisão. Aqui, se eu for dividir, em cima e embaixo, eu tenho que dividir pelo mesmo número, ok? E tem que ser um número que seja divisível por 12 e pelo 8. Exemplo, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 12 dividido para 2 é quanto? 6, ok? E 8 dividido para 2 é quanto? 4, ok? Então eu tenho o quê? A fração 12 oitavos ela é equivalente à fração 6 quartos. E o contrário. E a fração 6 quartos é equivalente à fração 12 oitavos. Ela representa o quê? A mesma parte de um todo, ok? Ah, professor, como é que eu vou conferir se elas são equivalentes? Ó, 12 oitavos, 6 quartos. Como eu garanto se elas são equivalentes? Vou multiplicar cruzado, ó. O numerador dessa com o denominador dessa. 12 vezes 4. E agora eu vou fazer quem? O numerador dessa e o denominador dessa. 6 vezes 8. Ok? 12 vezes 4 vai dar quanto? 48. E 6 vezes 8 vai dar quanto? 48. Ok? Pronto. Resultado deu o mesmo? São frações o quê? Equivalentes. Ah, professor, me mostre um caso onde isso não aconteça. Coloca duas frações aí que não são equivalentes e me prove que ela não é. Vamos lá. Se eu pegar 5 quartos e a fração 10 nonos. Eu quero ver se elas são equivalentes. Ok? 5 quartos e 10 nonos. Como eu vou comprovar? Eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar cruzado e ter que dar o mesmo resultado, tudo bem? Vamos ver. Peguei o numerador dessa e o denominador da outra. Então eu fiz o quê? 5 vezes 9. E aqui eu pego o numerador dessa, que é 10, e multiplico pelo denominador da outra, 4. Ok? 5 vezes 9 vai dar quanto? 45. 10 vezes 4, 40. E o resultado deu diferente. Se deu diferente o resultado, essas frações não são equivalentes. Tudo bem? Então eu posso obter frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um número ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, tudo bem? Assim eu posso obter frações equivalentes. Agora vamos para uma parte importante também, que é a parte de simplificação de frações. Vamos lá. Simplificação de frações. Então como é que funciona, professor? Eu tenho uma fração qualquer. Vou pegar duas frações aqui quaisquer. Vou começar pela de baixo, que a de baixo é mais simples. O que eu faço? Lembra quando eu faço MMC, eu não vou dividindo por 2, por 3, por 5, por 7? Na parte de simplificação, eu vou fazer o mesmo. Eu vou dividindo pelos valores numéricos, ok? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, primeiramente, o número de cima e de baixo, dá para dividir para 2? Sim, os dois são pares. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. 12 dividido para 2 é quanto? 6. 40 dividido para 2 é quanto? 20. Dá para simplificar ainda? Dá, ó, 6 e o 20 são pares. Tem como dividir de cima e embaixo por 2. 6 dividido para 2, 3. 20 dividido para 2, 10. Então deu quanto? Deu 3 décimos. Tem como dividir o 3 e o 10 por 2? Não. E por 3? Em cima dá por 3. Mas embaixo dá? Não. Então se não tem como dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor numérico, o que eu faço? Eu sei o quê? Que eu cheguei na minha fração irredutível. Isso aqui é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que eu não posso mais reduzir, eu não posso mais simplificar. Então o que eu faço? Se eu tenho uma fração e eu peço que você chegue na fração irredutível dela, o que eu quero que você faça? Que você vai simplificando. Lembra, para você simplificar, tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Pelo mesmo valor. Você vai simplificando até não conseguir mais. Quando chegar no ponto onde não tem como mais simplificar, você chegou o quê? Na fração irredutível. Igual aqui em cima, ó. 42 e 54 são pares. Tem como dividir para 2. Dividindo 42 para 2, dá 21. 54 dividido para 2 vai dar 27.
Os dois números não são pares, não tem como dividir para 2. Mas 21 e 27 dá para dividir para quanto? Para 3. Então simplifica em cima por 3, embaixo por 3. 21 dividido para 3 é quanto? 7. 27 dividido para 3, 9. E olha, professor, 7 não é um número primo? Sim. Tem como simplificar? Só por ele mesmo. Só tem como dividir por ele mesmo. Então não tem como simplificar o numerador e o denominador. Não tem nenhum número que eu consiga dividir 7 e 9 ao mesmo tempo. Então se não tem como mais dividir nem o numerador, nem o denominador por número qualquer, o que eu faço? Tem que ser o mesmo número. O que eu faço? Como não tem como, eu paro aqui. Então a fração 7 nonos é o quê? É uma fração irredutível. Tudo bem? Isso que é fração irredutível. É aquela que eu não consigo mais simplificar. Tudo bem? Bem tranquilo. Lembra, eu não posso simplificar por 2, por 3, por 4, por qualquer número. Só que acontece o quê? Eu tenho que conseguir dividir esse número, tanto o meu numerador quanto o denominador. Eu não posso dividir somente um, tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Ok? Agora vamos para a parte de comparação entre frações. A parte de comparação e ordenação. Vou dar comparação e ordenação. Como assim ordenação? Você colocar em ordem. Qual é a maior, menor, tipo uma ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor, assim por em diante. Na parte quando eu quero comparar frações, tem alguns casos que é importante a gente analisar, que vai facilitar a nossa vida. Primeiro caso, quando acontece o quê? Quando os meus denominadores são iguais. Então, quando tem um denominador igual, é simples de se diferenciar. Tipo, qual a fração é maior que a outra? Exemplo, se eu pegar a fração 2 quintos e a fração 4 quintos, quero identificar quem é maior. Turma, se o denominador é igual, se o carinha de baixo aqui ó, é igual, e eu quero comparar, qual vai ser a maior fração? Vai ser aquela que tiver o maior numerador. Então, quem tiver, ó, se o denominador for igual, qual vai ser a maior fração? A que tiver o maior numerador. Quem é maior? 2 ou 4? 4. Então, a fração 4 quintos ela vai ser maior que a fração 2 quintos. Ok? Igual exemplo, se eu tivesse a fração 8 dozeavos e a fração 7 dozeavos. O denominador não é igual? O carinha de baixo aqui não é igual? Esse e esse? Se os denominadores são iguais, qual fração é maior? É aquela que possui o maior numerador. Que tiver o maior carinha de cima. Quem é maior? 8 ou 7? 8 é maior. Então eu tenho o quê? Que a fração 8 dozeavos é maior que a fração 7 dozeavos. Ok? Então só lembrar. Se o carinha de baixo for igual, qual é a maior fração? Quem tiver o maior numerador. Tudo bem? Show de bola. É simples de se ver isso. Ah, professor, você falou com um denominador igual. Mas se o numerador for igual? Vamos lá. Vou fazer através... Vou botar aqui, vou explicar para vocês. E vocês vão entender. Depois eu vou fazer um desenho para ficar mais claro, ok? Perceba o que, turma? O numerador aqui é o mesmo. Aqui é 1, 1 e 1. Tá vendo que o numerador aqui é igual? Quando o numerador é igual, qual vai ser a maior fração? Aquela que tiver o menor denominador. Então, olha, se o cara de cima é igual, tá vendo aqui os caras de cima não são iguais? Qual vai ser a maior fração? Aquela que tiver o menor denominador. Então tem o quê? Que a fração 1/2 vai ser maior que a fração 1/3. E que a fração 1/3 vai ser maior que a fração 1/4. Então perceba, se o carinha de cima for igual, qual vai ser a maior fração? A que tiver o menor denominador. Por que, professor? Aqui não é um meio? Vou desenhar aqui um meio para vocês. Pega uma barra, vou desenhar 3 barras iguais. Barra de chocolate. Tudo bem? O que eu tenho? Eu peguei a minha barra, ó, parti em quantas partes? Em 2 pedaços. Comi essa parte, não comi? Ó, comi uma parte de 2. Aqui eu parti minha barra em quantos? Em 3 pedaços.
Quantos pedaços eu comi? Não comi um só? Perceba que a quantidade de chocolate que eu comi aqui, olha, de 1/3, é menor que eu comi aqui em 1/2. Ah, mas eu quero dividir em 4 pedaços. Não comi um pedaço só? Perceba que quando o denominador é igual, quando você vai aumentando o denominador, o meu pedaço vai acontecer o quê? Ele vai diminuindo. Então acontece o quê? Se o numerador for igual, se o carinha de cima for igual, qual é a maior fração? A que tiver o menor denominador. Tudo bem? Vou botar outro exemplo aqui, ó. Pra você ver se vocês fixaram. Exemplo, se eu tiver essa questão. Tá. Eu tenho a fração 3/7 e 3/5. Quem vai ser maior? Ó, o numerador aqui não é igual? O cara de cima não é igual? Então, quem vai ser a maior? A maior vai ser quem? Aquela que tiver o menor denominador. Quem é menor? 5 ou 7? 5 é menor. Então, se o denominador for menor, então essa fração aqui vai ser maior que essa, ok? Isso quando acontecer o quê? Quando o numerador for igual, tudo bem? Mas, professor, se acontecer de nem o numerador, nem o denominador for iguais. Então, vamos lá, acontece aqui, ó. Numerador e denominador diferentes. Caramba, professor, o que eu faço? Eu tenho um caso, eu tenho numeradores e denominadores diferentes. Caramba, o que eu preciso fazer? Então, exemplo, ó, eu tenho a fração 7/12 e tenho a fração 5/8, ok? Então eu quero fazer o quê? Eu quero comparar, eu quero ver qual fração é maior. Ah, professor, eu vou chutar. Não, não pode chutar. Vamos ter a certeza absoluta. Vamos conseguir chegar nesse resultado. Quando acontecer esse caso, onde o numerador é diferente e o denominador é diferente, o que eu faço? Eu preciso fazer primeiramente, concorda comigo, quando o denominador, quando o carinha de baixo é igual, o que eu faço? Para comparar, eu vejo quem é o maior numerador. Então, para eu fazer a comparação com frações com numeradores e denominadores diferentes, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o MMC, o menor múltiplo comum, entre os carinhas de baixo, entre os denominadores. Aqui não é 12 e 8? Então, vou botar aqui, olha, 12 e 8, ok? Tem que fazer o MMC entre elas. O que eu faço primeiro? Divido por 2, 12 dividido por 2, 6. 8 dividido para 2, 4. Aqui dá para dividir para 2, 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. Ainda dá para dividir para 2. 3 não tem como, eu repito. 2 dividido para 2, 1. Agora tem que fazer o quê? Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1 e 1. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, o MMC vai ser quem? 24. O menor múltiplo comum entre eles vai ser quanto? 24. Então, o que acontece? Eu vou pegar essas frações e vou transformar em outras frações equivalentes, ok? Onde vai acontecer o quê? O denominador delas vai ser quanto? Vai ser 24, porque não é o menor múltiplo comum. Então, eu quero transformar esse denominador e esse denominador em quanto? Em 24, porque eu descobri o quê? Que é o menor múltiplo comum entre 12 e 8? Eu vi que é 24. Então, eu tenho que transformar o 12 em 24 e o 8 em 24. Mas vamos lá. Professor, como é que eu faço isso? Para chegar daqui para cá, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ver quem que eu multiplico o 12 que vai dar 24. Que número eu multiplico por 12 que dá 24? Não é o 2? 2 vezes 12, 24. Mas lembra, tudo que eu faço embaixo numa fração, eu também faço em cima. Então, se aqui embaixo eu multipliquei por 2, aqui em cima também eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14. Então, essa fração que eu achei, 14/24, ela é equivalente a 7/12. Então, são o quê? São frações que representam a mesma parte de todo. Então, essa fração representa essa, ok? Mesma coisa aqui, olha. Esse meu 8 não tem que virar 24? Que eu multiplico por 8, que vai dar 24. Não é 8 vezes 3? 8 vezes 3, 24. Lembrando, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Aqui eu não multipliquei por 3. Em cima eu também multiplico por 3. 3 vezes 5,
15. Ah, professor, cheguei nessas frações. Então, essa fração 15/24, ela é equivalente à fração 5/8. Então, essa fração representa essa e essa fração representa essa. Professor, agora o denominador é igual. Lembra, se as minhas frações têm o mesmo denominador, o mesmo carinha de baixo, qual é a maior fração? A maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. Quem é maior, 15 ou 14? O 15. Então tem o quê? Que essa fração 15/24 é maior que a 14/24. Mas essas duas frações não estão representando essas frações aqui? Então tem o quê? Que essa fração que representa 5/8 é maior que essa fração que representa 7/12. Então eu posso afirmar com certeza que a fração 5/8 é maior que a fração 7/12. Ok? Bem tranquilo, esse aqui é o método. Se o numerador e o denominador forem diferentes, você precisa fazer o quê? O MMC, para transformar os denominadores em denominadores o quê? Iguais. Para esses que são diferentes, tornar eles iguais. Tudo bem? Tranquilo? Agora, para finalizar os nossos conteúdos, vamos falar sobre as frações na reta numérica. Ah, professor, frações na reta numérica, isso aí parece uma coisa muito difícil. Não é difícil, vamos ver que é simples. Vamos lá. Frações. Nossa, que frações feias, Jesus. Vamos lá. Frações na reta numérica. Vamos lá, turma. Concorda comigo, se eu tenho uma reta numérica aqui, olha, eu tenho uma origem, que é o 0. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. E assim por diante, tudo bem? Ah, professor, e se eu chegasse e pegasse essa fração aqui, olha, 1/2? Ah, eu quero pegar essa fração e quero jogar na minha reta numérica. Sabe como é que você faz isso? O jeito mais simples? Quando você quer jogar uma fração em uma reta numérica, tenta lembrar dela, aquela definição de quociente, de uma divisão. Aqui não é 1/2, né? Meio. Pensa como se fosse um quociente, como se fosse 1 dividido para 2. Ah, professor, tem como dividir 1 para 2? Não. O que eu faço? Coloco 0 aqui, vírgula, e acrescento 0. O que eu multiplico por 2 que dá 10? 5. 2 vezes 5, 10. Então tá vendo aqui, olha, quem é 1/2? Quem é meio? É a mesma coisa que 0,5. Ah, e onde está o 0,5? Ele não está entre o 0 e 1? Aqui entre o 0 e 1 não tem o 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1? Então esse 0,5 está onde? Ele está aqui. Então essa fração meio, ela está aqui, entre o 0 e o 1. Tudo bem? Ah, professor, mas se eu chego com essa fração aqui, professor, 1 inteiro e 3/6, onde ela está? A própria fração já está te dando uma dica. Aqui, né, 1 inteiro e 3/6, ele tem o quê? Tem 1 inteiro e uns quebradinhos. Então, que número é esse? É 1, alguma coisa. Então, ele está por aqui, ó. Ele está entre 1 e o 2. Ah, professor, eu quero conferir isso. Tá bom, então aqui seria 1 inteiro, e 3/6. Vamos pegar o 3/6. Você vai pegar o 3 e dividir por 6. Tem como dividir 3 para 6? Não. O que você faz? Coloco 0, vírgula, e agora eu coloco 0. Que eu multiplico por 6, que vai dar 30? O 5. 6 vezes 5, 30. Sobra nada. Então, esse 3/6 equivale a quanto? A 0,5. Olha aqui, né? Um inteiro. Isso. Então, aqui vale quanto? A 1 inteiro, vírgula quanto? 5. Ok? Então, seria quem? Seria esse 1 inteiro mais esse 0,5. Que é quanto? 1,5. Então, olha, essa fração, esse número na forma mista, 1 inteiro e 3/6, está onde? Está entre o 1 e o 2. Tudo bem? Ah, professor, se eu chegar assim nesse caso e desse para você na forma mista essa fração aqui, ó, 2 inteiros e 1/5. O que é 2 inteiros e 1/5? É 2 inteiros, é 2, vírgula, 1/5 é o quê? É um número quebrado, vírgula alguma coisa. Como eu vou ter a certeza de que número é esse? Né? 1/5, vamos tratar ele como um quociente.
Vou pegar o meu 1, carinha de cima, e vou dividir pelo carinha de baixo. 1 dividido para 5. Tem como dividir 1 para 5? Não. O que eu vou fazer? Coloco 0, vírgula, e acrescento 0 aqui. 10 dividido para 5. O que eu multiplico por 5 que dá 10? 2. 2 vezes 5, 10 e sobra 0. Então aqui não é 2 inteiros e 1 quinto? Então é 2 mais. 1 quinto representa quanto? 0,2. Então aqui é quanto? Aqui é 2,2. Então essa fração na forma mista, 2 inteiros e 1 quinto, está onde? Né? 2,2. Aqui o 2,2 está onde? Está entre 2 e o 3. Então aqui, ó, 2 inteiros e 1 quinto. Ok? Porque lembra, quem vem depois do zero? 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1. Quem está entre 1 e o 2? 1, alguma coisa. 1,1, 1,2, 1,3. Quem está entre o 2 e o 3? 2,1, 2,2, 2,3 e assim por diante. Quem está entre o 3 e o 4? 3,1, 3,2 e assim por diante. Tudo bem? Então é bem simples. Se quer jogar uma fração numa reta numérica, você faz o quê? Se tiver só uma fraçãozinha normal, ó, 1 sobre 2, você faz o quê? Divide o numerador pelo denominador. Dividindo, você vai saber quanto que ele está, em qual posição que ele está. Se ele está entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 5 e o 6 e assim por diante. Ok? Bem simples. Então o que eu quero que vocês saibam, para fazer esse exercício que eu vou passar agora, era só isso. Ok? Então agora eu vou colocar para vocês quais exercícios que eu quero que vocês façam. Ok? Então vou botar aqui, ó. Exercícios. Páginas. Quais páginas? Vamos lá. Aqui vocês passam primeiro na página 19 a 22 e na página 25 a 30. Então o que acontece? Eu quero que vocês façam na 19 a 22 durante a aula. Se conseguir fazer mais, excelente. E o que não der para fazer, eu quero que vocês façam em casa, porque na terça-feira eu irei corrigir, tudo bem? Ok, então. Até a próxima videoaula, turma.